Oi, pessoal. Então, eu recém cheguei da academia e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Sabe que eu tenho lembrado muito da minha avó nesses últimos dias e principalmente agora que eu comecei a academia, né? Porque, gente, vocês sabem, né, que pra mim fazer qualquer coisa fora de casa é um desafio, gente. Eu tenho essas características autistas, como eu tenho conversado com vocês, né? E qualquer coisa fora de casa é algo muito difícil para mim, né? É realmente romper uma barreira. E como eu já tinha comentado com vocês, não importa o que seja, né? Não importa se é ir no mercado, não importa se é ir no centro comprar uma roupa, não importa o que seja, né? Tudo que está relacionado a sair de casa, para mim, é sempre um desafio, né? Se aquilo não está incorporado ainda na minha rotina, é um desafio. Então, eu comecei a fazer academia, né? Semana passada, fiz uma aula experimental e agora até postei no Instagram que hoje é o meu segundo dia de academia, né? E eu me propus mesmo a romper, né, essa barreira, porque não adianta, né, gente, em casa a gente faz alguns dias de exercício, mas daqui a pouco mais a gente se dá uma desculpa e daqui a pouco a gente não faz mais. A gente sabe que é assim, né? E na academia a gente cria esse compromisso. Então, para mim é uma barreira que eu tô superando, né? Um obstáculo que eu tô superando, já consegui superar, porque quando eu rompo, né, as barreiras, geralmente eu não volto atrás, né? Geralmente eu continuo, né, naquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu acredito que eu vou conseguir continuar aí na academia, mas sempre que isso acontece, sempre que eu, né, tenho alguma coisa na minha vida que eu me supero, eu lembro muito, né, da minha avó, porque a minha avó era uma pessoa muito forte, sabe? É uma pessoa, ela era uma matriarca, ela não era só forte, como ela fazia toda a família orbitar ao redor dela, né? E a gente sabe que quando uma matriarca assim ela falece, a família tende a se dispersar mais, né? E de fato se dispersa, né? Mas a minha avó, ela foi criada na campanha, né? Na campanha aqui no Pampa Gaúcho. Mas ela foi criada numa campanha diferente, né? A minha avó foi criada na época que a campanha ela era um lugar totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje a campanha, ela tem água encanada, tem luz elétrica, tem até internet, gente. Certos lugares a campanha ela tem até internet. Bem diferente da época da minha avó, que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, então tudo era muito difícil, né? E ela conta que ela lavava as roupas no açude, que ela era responsável sempre de, quando ela era solteira, ela era responsável por lavar a roupa de toda a família, né? E depois ela casou com meu avô e eles tinham um comércio na campanha, né? Então a minha avó trabalhou demais, assim, e com todas as dificuldades da campanha, né? Daquela época, né? Que era uma campanha, gente, de portas abertas, né? Era aquela campanha que todo mundo chegava. Eu não sei como tá agora, né? Mas essa campanha dos antigos, como eu falo, né? Era uma campanha onde sempre tinham muitas pessoas ali, né? E a minha avó conta que ela fazia comida para muitas pessoas, né? Que tinha os trabalhadores que trabalhavam ali com eles na campanha, né? E também tinham pessoas que chegavam, que estavam de passagem, e ela sempre fazia comida, né? Em grande quantidade aí para as pessoas que chegavam, né? Então ela passou muito trabalho e algumas coisas deixaram consequências assim na vida dela, porque, por exemplo, não tinha protetor solar, né, gente, naquela época. Então ela ia ao meio-dia pro açude lavar roupa, sem protetor solar e às vezes sem uma cobertura. Então ela era uma mulher muito forte. Ela morreu ano passado e, e assim, né, gente, eu vivo o luto de uma forma diferente. Quando alguém falece, eu preciso deixar a dor passar. Eu não sou aquela pessoa que consigo viver o luto no momento do luto. Cada um vive o luto de uma forma diferente, né, gente? Eu já tenho essa forma minha, né, de viver o luto. Eu sei que tem pessoas que vivem o luto no momento do luto, né? Elas
pegam as fotos, elas choram tudo que elas têm que chorar, elas veem os vídeos, elas tiram aquele momento para viver aquele sofrimento, né? E depois levantam e seguem. Já eu não posso fazer isso, né? Porque como já tive depressão profunda, né? E já tive que fazer tratamento para depressão profunda, eu tenho que lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, eu simplesmente sigo, né? E aí não olho fotos, não olho nada, né? Eu tento não acessar nada da pessoa até a dor passar, até aquela dor, aquele sofrimento passar. Hoje, por exemplo, eu já consigo olhar fotos da minha avó, eu já consigo voltar em vídeos, eu já consigo olhar para aquilo e não sentir aquela dor tão grande, mas mais assim uma alegria de lembrar da história dela e de lembrar quanto ela foi importante para mim, né? Não mais com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela angústia, né? Quando eu tô nessa fase de dor, de sofrimento, eu não posso, né, olhar para as fotos e nada desse tipo. Mas, gente, voltando aqui para o assunto da minha avó, ela veio falecer em Bagé, né? Foi umas férias, né? Ela morava com a minha Dinda, e aí nas férias ela veio para cá ficar conosco e ela infartou aqui, né? Então, quem cuidou dela nesse período foi eu e a minha mãe, né, no hospital, né? Ela foi infartada já para o hospital. E, e eu me lembro assim que ela era uma mulher muito forte, gente, muito forte. E ela era muito forte para dor. Era a coisa mais engraçada, assim. A minha avó era muito forte para dor. Antes, né, um pouquinho antes ali dela falecer, ela apertou o dedo dela numa janela e ela perdeu, assim, essa parte toda aqui do dedo. E uma decepção, né? E ela é assim, ela reage de uma forma totalmente diferente das outras pessoas. Ela não chora, ela não chorou, não se desesperou, não gritou. Quem se desesperou foram os meus tios que estavam lá e se apavoraram com o que tinha acontecido, né? E ela sempre forte, né? E esses últimos momentos dela ali, que ela estava no hospital, nossa, gente, é uma força assim inexplicável que ela tinha, porque ela estava infartando, né? Várias vezes ela sentia dor e, e pedia pra gente esticar o bracinho dela assim para cima, mas e tu via que ela estava sentindo muita dor, né? Ela estava tendo infartos recorrentes ali, até que ela teve o infarto fulminante, né? Que foi o último infarto. E e os enfermeiros, no último momento ali, né, que ela teve o infarto fulminante, que fizeram a ressuscitação nela, fizeram 2 ressuscitações. E na última vez ela olhou para os enfermeiros, olhou para um, olhou para outro e disse assim para eles: tá tudo bem, chegou a minha hora, eu vou partir. E os enfermeiros se apavoraram, assim, daquela força, daquela tranquilidade dela. E depois até foi uma enfermeira que contou isso pra minha Dinda. A enfermeira se emocionou, abraçou minha Dinda e disse: Sabe o que ela me falou? Que tava tudo bem, que ela tava partindo. Eu vou ir, sabe? Tipo, não parem, sabe? Não me ressuscitem mais. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora, eu tô partindo. Então, essa mulher, ela era de uma força, assim, ela era uma matriarca de uma força que ela é uma referência, assim, na minha vida, em momentos difíceis, em momentos que eu não tô bem, em momentos que eu preciso me superar, em momentos que eu preciso quebrar barreiras, quebrar obstáculos, né? Eu sempre lembro muito, muito da minha avó, gente. E outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês, a questão que a minha avó, ela enfrentou também a cegueira do meu avô, no final da vida do meu avô, ele ficou cego, né? Totalmente cego. Então, ela teve que enfrentar esse período, né, com o meu avô e ela enfrentou também com muita coragem, né? Ela foi até o fim, né? Cuidou do meu avô. Meu avô também teve um infarto. E ela sempre forte, assim, gente. Eu lembro dela que ela era uma pessoa muito positiva. Eu me lembro que ela dizia sempre assim: não pensa no passado, minha filha, daqui pra frente, é daqui pra frente. Passado não.
E porque ela tinha uma história de vida também de muita tragédia, sabe? Aconteceram muitas tragédias na família da minha avó, e só que ela não se deixava abalar por aquilo, né? E ela tinha uma mente jovem. Eu me lembro que ela chegava na frente do espelho, ela se olhava e dizia assim: Eu não acredito que eu tenho 90 anos. E eu achava aquilo engraçado, porque realmente o espírito dela era jovem, ela sempre queria comprar uma roupa nova, ela sempre queria comprar um perfume, e ela era muito vaidosa. Ela andava sempre com as unhas bem feitas, e isso era uma coisa que todo mundo notava nela. Olha lá, Dona Floraci, ela tá sempre com as unhas bem feitas, ela adorava, ela fazia as unhas dela toda semana. E não, e mesmo quando ela já estava com 90 anos, ela adorava se arrumar e sempre muito positiva, era sempre uma mensagem que ela passava para nós, era que o passado passou, né? É olhar para frente e seguir. E um desejo dela, né, era realizar a festa de 90 anos dela. E ela realizou o desejo. E depois eu fiquei sabendo que até ela já estava sentindo, assim, algumas dores já, né? Porque, por causa do coração, né? E só que ela ficou quietinha, não contou para ninguém. Aí no hospital ela contou para nós que ela disse: eu não ia falar porque eu queria minha festa de 90 anos. Se eu tivesse falado para vocês que eu tava com dor, eu não ia ter minha festa. Isso foi muito engraçado. Depois a gente deu muita risada, né? Porque imagina, ela queria a festa dela, não vou falar que eu tô com dor, né? E ainda bem, sabe? Ela viveu a festa dela, aquele momento ali que ela tanto queria, né? Com todos os filhos, os netos, os sobrinhos, amigos, né? Foi uma festa muito, muito bonita, assim. E ficou marcado, acho, na vida de toda a família, né? E ela pôde viver aquele momento ali da festa dela que ela tanto quis. E, gente, eu compus uma música para ela, né? E cantei essa música na festa dela de 90 anos. Eu componho, sabe, gente? Eu sempre tive essa veia, assim, meio que da música desde de pequena, assim, acho que desde uns. Acho que isso me despertou, eu tinha 12 anos. Então, eu escrevi uma música no ensino médio. Ensino médio não, no ensino fundamental, eu participava de coral e eu participava de festival de música. E depois, agora, eu já compus uns quantos hinos também. Mas eu compus essa música para minha avó, que eu queria dividir aqui com vocês, né? É a primeira vez que eu tô conseguindo olhar de novo para essa música aqui e agora olhar com alegria para lembrar, né, dessa pessoa aí que é tão inspiradora para minha vida, né? Que eu sempre lembro dela. Então vou ler a música para vocês, tá? Não vou cantar, vou só ler. A música se chama Oi Vó. Oi Vó, como vai você? Oi Vó, eu vim aqui para te dizer o quanto você é importante para nós. Cada um aqui é um pedacinho de você. Oi Vó, hoje eu vim agradecer tudo o que você fez para nós. Sempre que você pediu por mim em oração, todas as vezes que dobrou seus joelhos no chão. E eu nunca vou esquecer de cada momento que passei com você, de cada carinho, de cada cuidado, vozinha querida, muito obrigado. Daí repete o refrão, e eu nunca vou esquecer do maior exemplo que deixou para nós. A sua fé em Cristo, as tuas palavras, que Ele está vindo. Muito obrigada. Oi, vó, só queria te dizer que sempre levo em meu coração as tuas palavras de coragem e de fé que a caminhada com o Senhor te ensinou. Oi, vó, eu só quero agradecer por sempre você lembrar de nós, pelo teu cuidado, o teu amor e atenção, pelos teus abraços, pela tua proteção. Ai, ai, gente, foi bom. Bom lembrar da música, bom lembrar da minha avó. E daqui a pouco a gente vai fazer então a leitura da história de Ana. Fica por aí. Bom, pessoal, vamos continuar a leitura? Paramos na página 77. Eu vou ler o último parágrafo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Ah, foi pro seu cantinho aí, pegou seus fones, pegou sua bebida de conforto. A minha tá aqui, ó. Foi por isso que eu não li aquela hora direto. Fui lá pegar meu chimarrão. Não, sem meu chimarrão não dá, gente. Meu companheiro de todas as horas. Então tá, vai aí que eu espero. Chegue aí no seu cantinho. Outra coisa, pessoal, que eu ia perguntar para vocês, se inscreveram no canal? Essa é a minha pergunta.
se vocês se inscreveram, se vocês ativaram o sininho, né? Compartilharam esse vídeo com os amigos, com seus familiares, né? Tem que fazer, gente, né? Se vocês estão gostando aí da história, né? Dá uma força aí pro canal, curte aí, compartilha. Comenta aí também, gente, né? O que você tá achando da história? Me dê um feedback, né? Tô gostando, não tô gostando? Tô gostando da leitura, tá muito acelerada, tá muito devagar, né? Dá uma comentadinha aí, uma curtida, tá, pessoal? Chegou aí no seu cantinho? Tô aqui falando até você chegar aí no seu cantinho. Coloca os fones agora. Então tá, tudo certo? Vamos então. Página 77. Quando entraram, Ana ficou encantada com as brilhantes luzes que vinham dos painéis. O lugar era bem amplo, com 3 andares e 2 escadas rolantes. Só vou aumentar o som aqui. Quando entraram, Ana ficou encantada com as brilhantes luzes que vinham dos painéis. O lugar era bem amplo, com 3 andares e 2 escadas rolantes. Não conhecia aquele centro comercial. Tinha ido poucas vezes àquela cidade, apenas para visitar familiares. Desde pequena, sua vida resumia-se à mansão e ao pequeno vilarejo ao lado, onde morou com sua mãe quando ela trabalhava para os Castil. Sua rotina após a mãe adoecer girava em torno do trabalho. Ia ao vilarejo somente aos domingos, em sua folga. Estava maravilhada. Era um dia incomum. Os painéis brilhavam nos olhos amarelo claros e deslumbrados de Ana. Lucas observava, notando que aquele não era um lugar trivial para ela. E então, Ana, gostando? Perguntou. Sim, respondeu olhando ao redor. Muito bonito aqui, não é mesmo? Muito. Sorriu com os olhos mais arredondos que o normal. Então, pessoal, qual vai ser? Lucas caminhava de frente para os 3. Piscina de bolinhas, Joaquim gritou. Boa! Lucas pegou-o no colo e correu para o outro lado do shopping em direção ao mar colorido. Deixa eles irem. Vamos dar uma voltinha nas lojas. Isadora puxou Ana pela mão. As duas entraram em várias lojas de grife. Depois de 1 hora, Isadora já carregava 1 dúzia de sacolas. Quando Ana pensou que as compras da patroa haviam acabado, ela apontou para uma loja de relógios. Vamos lá, Ana. Quero escolher um bem bonito. Ao entrarem, a primeira coisa que chamou a atenção de Ana foram os valores pendurados nas pequenas etiquetas brancas. Alguns custavam 1 ano de seu salário. Ficou atônita. Nunca tinha visto de perto um daqueles. Isadora deu algumas voltas na estante de vidro. Depois mostrou para a atendente um dos modelos que havia gostado. A moça, vestida com um terninho preto, pegou uma pequena chave do bolso de sua calça e abriu a porta de vidro. Esse? Levantou na altura de seus olhos. Esse mesmo. Isadora colocou no pulso o relógio cor prata. O que achou, Ana? Muito bonito. Vou levar, falou tirando o relógio do pulso. A atendente pegou-o cuidadosamente e depois o colocou em uma sofisticada caixa de veludo. Enquanto Isadora pagava, a moça perguntou a Ana. E para você? Para mim? Nada por enquanto, obrigada. Vamos! Isadora saiu com a sacola na mão, puxando Ana pelo braço e olhando a atendente de rabo de olho. Depois de saírem da loja, perguntou. Você não comprou nada ainda, Ana? Não, ainda não. Não vai gastar o maço de dinheiro escondido nessa bolsinha? Riu. Como você sabe? Mamãe sempre dá um maço desses para todos que trazem Joaquim ao shopping. É mesmo? Olhou para Isadora piscando rapidamente os olhos. Sim. Da outra vez, Luísa voltou com várias sacolas. Falou rindo. Ana olhou-a pensativa. A imagem de Isadora quase parecia em câmera lenta. Por que Victória pediu para eu acompanhar o caçula? Por que ia querer me dar dinheiro? Depois de alguns segundos, balançou a cabeça, lembrando que há um tempo não o via. Acho que deveríamos encontrar Lucas e Joaquim, falou, segurando Isadora pelo braço. Sim, vamos lá resgatá-los. Vá que tenham se afogado naquela piscina de bolinhas. As duas caminharam pelos imensos corredores, parando de tempo em tempo para Isadora apreciar as vitrines. Ao chegarem, não encontraram os dois. Onde será que eles foram? Pensei que nos esperariam aqui, Isadora falou, olhando em redor. Pois é. Ana aproximou-se da piscina, observando a imensidão colorida. Que estranho!
Isadora parou ao lado de Ana, em frente à abertura que dava acesso ao aglomerado de bolinhas. Enquanto confabulavam, Joaquim e Lucas surgiram em meio às esferas coloridas, arremessando-as contra as duas. Defenda-se quem puder, Joaquim gritava. Na testa, Lucas acertou uma bolinha vermelha entre os olhos da irmã. Ah, vocês vão ver. Isadora largou as sacolas e entrou, chamando Ana enquanto os irmãos disparavam. Ana preferiu não entrar na piscina, ficou do lado de fora, cuidando das sacolas e se divertindo com a brincadeira dos três. Os irmãos ficaram na redoma por um longo período até que, exausto, Joaquim reclamou com as mãos sobre a barriga. Estou com fome, falou com um olhar cansado. Acabaram as baterias? Isadora andou na direção do irmão, fazendo força contra as bolinhas. Então vamos comer. Lucas acenou, saindo pela abertura da tela. Ana esperava-os com as sacolas de Isadora nas mãos. Os três saíram com os rostos vermelhos, com pequenas gotas de suor que se amontoavam embaixo de seus narizes e escorriam perto de suas orelhas. Os quatro caminhavam em direção à praça de alimentação, enquanto Joaquim pedia colo, que foi negado pelos três. Ana, porque estava com as sacolas, e os irmãos, porque estavam exaustos. Emburrado, Joaquim cruzou os braços e continuou caminhando. Quando estavam quase chegando, o menino sorriu, com os olhos de azeitona brilhantes. Eu quero algodão doce, apontou para uma carrocinha colorida próxima à praça de alimentação. Mas agora, Kim? Isadora perguntou. Sim, agora, fez Beiço. Depois. Depois você come quantos quiser. Agora escolha algo salgado. Lucas puxou o irmão pela mão. Então um hambúrguer. Daqueles com 2 camadas bem grandes e bastante cheddar, falou empolgado, fazendo mímica. Eles sentaram em uma mesinha para 4 pessoas, bem no meio da grande área cercada por lanchonetes e restaurantes. Era um lugar enorme, cheio de painéis e cartazes com fotos de comida. Havia pratos para todos os gostos. Ana estava feliz por poder conhecer aquele lugar, mas triste ao mesmo tempo. Acho que mamãe nunca veio aqui. É um lugar tão bonito. Será que já comeu hambúrguer? Ficou pensativa, olhando a empolgação de Joaquim. Bom, pessoal, então vamos todos de hambúrguer? Lucas perguntou, olhando o menu. Sim, Joaquim gritou, acenando com as mãos para cima. Certo, Joaquim, você eu já sei. Para mim pode ser hambúrguer também, Isadora respondeu, fechando o cardápio. E você, Ana? Lucas olhou-a. Vem com batatinha e sorvete? Perguntou, olhando para os painéis. Sim, se você quiser, ele riu. Então pode ser um igual ao de Joaquim. Ótima escolha. Também vou querer um desses, de cheddar duplo. Ergueu o indicador. Todos de cheddar então? Os três acenaram com a cabeça, concordando. Vou lá fazer os pedidos. Bom, pessoal, então por hoje é só. Ficamos aqui no início da página 83. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima leitura.